boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar nessa segunda-feira com um fim de semana perfeito pros times da capital. No sábado, o Galo venceu. Vamos falar agora do Galo no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, 7 da noite, é contra o Bragantino, fora de casa. Também tem probleminha de lesão. Alexander pode ser dúvida pra partida, Henrique. Vamos colocar o Rodrigo Rocha na jogada pra falar sobre isso. Rodrigo, boa tarde pra você, meu amigo. Tem novidades? Fala, Maurício, boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Novidade é a seguinte, Alexander não participou dos treinos dessa manhã, o Atlético treinou aqui na cidade do Galo às 10 horas da manhã e ele ficou fora das atividades, vai fazer exames ainda hoje para detectar o grau da lesão. A gente lembra, tá vendo as imagens, ele machucou no sábado na partida contra o Pouso Alegre, no final do primeiro tempo ainda, no joelho esquerdo. Ano passado ele teve uma lesão no joelho direito, ligamentar, ficou um mês fora no segundo semestre ali do Galo, agora é o joelho esquerdo, a princípio o Alexander, portanto, desfalque para a partida de quarta-feira contra o Bragantino. Outro desfalque, Jorge Sampaoli, foi expulso na primeira rodada do Brasileirão contra o Palmeiras, comandou o time normalmente no estadual contra o Pouso Alegre, e também não estará no banco de reservas agora contra o time do Bragantino. Vai acompanhar o auxiliar de longe, mas olha, depois do final de semana o Sampaoli até que melhorou um pouquinho o humor dele, hein? Ele é gente como a gente. Tem lá seus dias de fúria. A expulsão do Jorge Sampaoli por 2 cartões amarelos. Mas também tem dias de paz. O Sampaoli satisfeito aí. Tudo bem que por um momento ele achou que sábado ia ser de fúria contra o Pouso Alegre. Bateu! Gol do Pouso Alegre! Tava cansado de escutar a mesma coisa, né, prof? Só que tem coisa que é verdade. Fazer o quê? Segundo tempo começou e o Renier... Cabeçada! Gol! Tá empatado o jogo no Manduzão! Um dos artilheiros do Mineiro, com 3 gols. O empate não foi suficiente para fazer o Sampaoli esboçar um sorrisinho. Então o Renier foi ver se com a virada o homem ficava um pouco mais feliz. Teve impedimento. Preciado, estava impedido e não deu pro Renier ficar isolado na artilharia. Por muito pouco, acho que por centímetros. Mas o Coelho apareceu logo depois para continuar na missão de tentar fazer o professor sorrir. Gol da virada do Atlético! Mesmo assim, Sampaoli continuava lá, sério, focado, compenetrado. Até que um zagueiro conseguiu tirar um sorriso do rosto dele. Zagueirão limpou, bateu no canto! Gol! Juan Tressoldi foi pro ataque e foi pro abraço para ampliar. Jogada de camisa 10 do zagueiro do Galo, que fez Sampaoli finalmente dar uma relaxada com o 3-1. Pro padrão Sampaoli, isso aí é quase uma gargalhada. E o feito do Juan foi com alguma dose de desobediência, viu? Ele fala pra eu não sair tanto. Mas hoje, graças a Deus, deu certo e eu consegui fazer o gol. Fez o gol e tirou a cara de bravo do Sampaoli. Um baita feito, né? É muito importante o resultado da partida. Não mudamos nosso planejamento para esse início de ano. E o time está dando respostas. Quem sabe o Galo de 2026 não faça o prof do Galo sorrir mais do que xingar. Sorrisinho tímido, mas sorriu. É o time da virada, é o time do amor, não é assim que a torcida canta? É isso, Mais e hoje é uma o time virada. que iria pra semifinal, porque tá como o melhor segundo colocado do Campeonato Mineiro agora com 10 pontos. Já né? tá na zona de classificação, já é o melhor segundo colocado, mas quer isso aqui, ó. Quer a liderança do grupo, pra isso precisa seguir vencendo. O Renier tá pedindo passagem, ele é um dos artilheiros do pedindo Campeonato passagem. Mineiro com 3 gols em 7 jogos. Exatamente. Sem dúvida é o cara que tá aproveitando mais o estadual e me chamou a atenção o posicionamento dele no sábado, né? Ele vinha sendo um segundo atacante, às vezes, um meio atacante. No sábado ele foi o cara mais avançado do time, foi o centroavante, o atacante mais à frente, posição que o Hulk vem ocupando. Difícil disputar a posição com o Hulk, mas o Renier tá pedindo teste no time principal. E eu acho que o Sampaoli tá atento a isso. Rony foi pro Santos, agora ele vai ter mais espaço. Agora, outro atacante estreou, né? Contratação mais cara da janela do Atlético, o Minda. Você gostou? O pessoal cobrava muito o Sampaoli de não colocar o Minda pra jogar, levava ele e deixava no banco. Foi assim, 4 jogos. Agora ele jogou e a gente viu por que o Sampaoli ainda tava segurando, né? Achei ele travado, com um pouquinho de dificuldade de seguir a intensidade do jogo. É uma adaptação a um país novo, a um time novo. Então tem que ter paciência com o Minda. Acho que foi um primeiro
jogo muito discreto do ponto equatoriano, que tem currículo, né? Jogador de seleção lá no Equador. Fechado, Henrique. Vamos. Ouça o Sampaoli nessa vitória. Cometimos un error grosero en el primer gol, donde ellos prácticamente no habían atacado nunca. Vamos perdiendo un partido 1-0 y lógicamente por un error posicional, defensivo. Y después creo que muchos jóvenes que jugaron hoy tuvieron la valentía y la rebeldía como para poder tener el carácter de dar vuelta a un resultado contra un rival difícil, en una cancha muy difícil. Eu acho que o São Paulo vem fazendo uma fórmula correta. Ele utiliza um time alternativo contra Betim, contra o Norte, contra o América, contra o Pouso Alegre, o que é necessário para um campeonato brasileiro que comece em janeiro. Dá ritmo para a equipe principal contra a Tombense e contra Cruzeiro, e ainda assim, apesar de ter usado o time alternativo, hoje estaria na fase de classificação. Rafael, e sem uma condição de provocação, mas vamos dar mérito também pro gol do cara do Pouso Alegre aí? Ah, não, total, golaço, golaço. E aí o Sampaoli fala sobre erros repetidos, assim, o gol do Pouso Alegre é muito parecido com o gol do Palmeiras. Existem os alertas, assim como o gol sofrido pelo Galo, o fato de sofrer gol todo jogo, o fato de sair atrás todo jogo, como foi com o América, Cruzeiro, Norte, Pouso Alegre, entre outros jogos, como o Palmeiras. O Galo precisa consertar essa situação, mas vale destacar que esse time, ao contrário do time do ano passado, consegue dar a volta por cima e consegue a virada, o que seria impossível na temporada passada. Por isso essa rebeldia citada pelo Sampaoli, valentia e rebeldia. O time do ano passado ficava desnorteado quando tomava um soco no queixo. O desse ano consegue se organizar, mesmo no time alternativo. Temos bons valores como o Pacini se destacando na lateral esquerda, o Renier que passa a ser um jogador útil no elenco e uma nota triste, como a gente vai falar daqui a pouco, que é a situação do Alexander. A ordem de Sampaoli foi clara. O Atlético cumpriu em campo com a vitória. Até mesmo no primeiro tempo, quando deixou o gramado em desvantagem no placar. Nos 45 minutos iniciais, o Galo finalizou 2 vezes mais do que o Pouso Alegre. Só faltou acertar o alvo. Ao contrário do adversário, Gabriel Tota recebeu no ataque e mandou no ângulo. No retorno do intervalo, o Atlético seguiu pressionando no ataque, mas desta vez com a pontaria mais calibrada e com uma ajudinha de Jorge Sampaoli. Afinal de contas, teve cobrança no vestiário do Manduzão. Eu creo que hubo mucho más ambición en el segundo tiempo que en el primero, más aún que el primer tiempo tuvimos el control, más no tuvimos por ahí mucha gente para finalizar, y eso bueno, fue lo que reclamé un poco en la primera mitad del medio tiempo. E a cobrança deu certo. Em pouco tempo, o Galo balançou as redes 3 vezes e virou a partida, mesmo com um gol anulado. Aos 5 minutos, Renier deixou tudo igual. Gol, assistência e principalmente a vitória. Seguimos firme aí em busca da classificação, que é o objetivo principal. Segundos depois, novamente pelo alto, ele fez mais um. A comemoração só durou pouco. A arbitragem viu o impedimento de Preciado na origem do lance. Já aos 8 minutos não teve regularidade. O Edio recebeu de Renier e tentou o cruzamento. A bola desviou e morreu no fundo das redes. Na reta final da partida, Juan Tressoldi deu uma de atacante. O zagueiro trocou passes com o Igor Gomes e fez um belo gol para fechar o placar. O zagueiro artilheiro, acho que agora vai abrir os caminhos aí, se Deus quiser. Com o resultado, o Atlético subiu na tabela do Grupo A e assumiu o posto de segundo melhor colocado na classificação geral. Posição que até aqui vai garantindo o time na semifinal do Mineiro. Um roteiro bem parecido com o que a gente viveu ano passado, o início de muitos empates, empate 1-1 com a América, vitória contra o Cruzeiro. E dessa vez usando menos o time titular, Léo. Com o Campeonato Brasileiro em janeiro, fica muito difícil, e depois até quero comentar sem rivalidade sobre essa decisão do Cruzeiro, você escalar titulares na sequência no início da temporada, porque você estoura os jogadores inevitavelmente. E o Atlético pagou o preço por isso no ano passado.
Em uma conversa com o Gão na semana passada, ele relatou, às vezes, a sensação de que o Cruzeiro tira o pé por achar que pode ganhar o jogo a qualquer momento. E eu lembrei dessa fala do Gão no primeiro tempo, porque eu percebi o Atlético nessa sensação de que ganharia o jogo quando quisesse. Volta para o segundo tempo um outro time e se impondo como tem que ser, apesar de poupar algumas peças, ainda assim, enfrentando o Pouso Alegre, como o Gão falou, com todo respeito, mas diante de todo o investimento, tem que se impor pela qualidade do time, um time de Série A, tem que se impor e vira uma outra partida. E que bom que o Atlético vem conseguindo ganhar seus jogos, alcançar uma pontuação necessária, descobrir um jovem talento como o Pacini, dar ritmo de jogo para o Renier, que tem sido um jogador diferente com a pré-temporada, conseguir movimentar esse elenco, rodar o elenco, testar novas peças e possibilidades e ainda assim levar os pontos para casa. Precisava dar esse choque realmente no intervalo, mas falando pelo lado positivo, é isso. O Galo vem fazendo o dever de casa, boa atuação contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, e aí consegue o resultado contra o Pouso Alegre. Tem que parar de sofrer gol todo jogo. Sofreu o primeiro gol no jogo contra o Norte, sofreu o primeiro gol contra o América, sofreu o primeiro gol contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Pouso Alegre. E vendo o copo meio cheio, é um time que tem conseguido virar. Ano passado talvez não deu uma mão cheia os jogos que a gente virou. Fluminense, Godoy Cruz, Sport, fora de casa. Era um Galo que tinha muita dificuldade de voltar para o jogo. E esse Galo precisa corrigir isso de sofrer gol todo jogo, mas é um Galo que consegue voltar para o jogo e consegue realmente o placar favorável ali, que é o da vitória. Tá gostando desse Atlético aí, Ronaldo Luiz? Léo, eu acho assim que o Atlético tem a obrigação de vencer mesmo, porque é um time rico, um time que tem muitos jogadores pontuais, para os jogadores realmente que podem resolver a parada. O time é rico, Fábio? Custou caro, Léo. É um time que exigiu um grande investimento. Você tem peças aí que tem um salário que nem todo clube do Brasil consegue pagar. E esse gol aí? Golaço. Me lembrou muito o Caçapa, final dos anos 90, que dava umas arrancadas assim pro ataque. Era impressionante. Ele dava umas arrancadas assim pro ataque. Eu lembrei do Caçapa. Ele começou em Lavras como atacante, né? E até pelo porte físico do Juan Tressoldi, que é mais fortão ali. Mas gostei muito também de ver o Pacini no lateral esquerdo. É um Galo que aparenta perder o medo de usar suas peças. Tá se destacando? Eu vou pelo menos testar. Eu me recuso a ter um talento aqui e ter medo de testar. Isso é um ponto positivo. Ô, Léo, que trabalho faz o Instituto Galo, viu? É impressionante. Golaço do Pouso Alegre. Eu preciso destacar a qualidade do gol. Esse jogador, acho que é o Tota, que já tinha feito um golaço contra o Cruzeiro, né? Que acho que é até quem tromba ali no Alexander, né? Que lance forte. O Atlético precisa parar de tomar gol todo jogo, mas destaca um time que agora consegue dar a volta por cima. Ano passado foram raríssimas vezes que aconteceu isso. Destaque para o Pacini, que tem ganhado a chance, aproveitado, para o Renier, que também tem feito boas partidas.